Olá pessoal, bom dia. Quer dizer, bom dia pra mim, né, que estou acordando cedo, acho que é umas 4 horas da manhã. Eu escolhi esse horário porque é bom pra gravar, porque essa rua aqui da minha casa é muito barulhenta durante o dia, eu não conseguiria gravar. Eu tenho essa moto Phaser e esse K97 com motor Enduro. E eu já tenho ele, eu acho que há uns 7, 8 anos. Eu tive muita dificuldade no início. Eu peguei esse carro muito detonado. Foi trocado praticamente tudo. Antes eu não entendia nada de mecânica. Eu já havia possuído outro carro, um Fiat Uno 2003 com motor a álcool, motor Fiasa, né? Mas era álcool. Eu não tive grandes problemas, só uma vez que esquentou, eu não entendia muito, eu viajei e o carro, a cibola dele, o sensor de temperatura deu problema. Aí o carro terminou esquentando, né? Tive que rebocá-lo de outra cidade para aqui, para a cidade que eu moro. Mas foi tranquilo, os mecânicos conseguiram resolver, fizeram uma plaina no cabeçote e voltou a funcionar. E também teve outro momento que ele queimava muito bomba de combustível. Parece que foi 7 anos que eu passei com ele queimou umas 3 vezes. Mas eu não entendia nada de mecânica, tudo era levava para a oficina. Nesse daqui, eu comecei levando para a oficina, só que carro velho é aquela questão, os mecânicos não querem mexer. Hoje, a maioria dos mecânicos, eles querem pegar carro novo, para fazer só uma troca de óleo, trocar uma bomba de combustível, fazer uma manutençãozinha básica. Carro velho assim, às vezes tem muito BO para resolver. O cara não quer, eu cansei de levar aqui nas oficinas, os caras rejeitavam, saía procurando, até que encontrei um que, que fazia uns serviços para mim. Só que era um pouquinho caro, né? Mas é sempre assim, quando é um bom profissional, eles cobram caro mesmo. Agora o ruim é quando você pega aquele picareta que não faz nada, antes detona o seu carro e cobra caro, né? O exemplo foi esse carro aqui, ele passou um tempo parado, passou mais de ano parado. Eu não entendia nada de carro. Eu já tinha mexido na moto, né? Na verdade, eu comecei a ter essa moto também tem história. Eu comecei levando por mecânico, uma vez passou 40 dias lá na oficina e quando o cara me entregou, a moto continuou do mesmo jeito. Andava um pouco e apagava e não tinha como levar ela de volta para casa, tinha que ir empurrando. Aí depois eu mesmo comecei a mexer, abri o motor, fiz umas coisas, hoje eu entendo um pouquinho. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou mecânico, não. Sou apenas um entusiasta do famoso curioso. E hoje, com a internet, se tornou muito fácil, tem muita informação. Para esse carro mesmo, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi foi através do YouTube, né? E também peças para esse carro aqui na minha cidade é muito difícil. Tudo que eu comprei foi pelo Mercado Livre. Agora descobri a Shopee também é excelente para comprar peça. E tem um frete baratinho. Com os cupons eu consigo comprar. E às vezes pago muito barato. Comprei agora esse alicate, ó. Esse alicate para colocar a tubulação de combustível. As mangueiras, no caso. Comprei, parece que foi R$ 60 pela Shopee. Eu tentei até fazer na mão. Já vi o pessoal ensinando aí fazer com a madeira, né? Outro ensina com a borracha de câmara de ar, mas as minhas mãos ficaram arrebentadas. Aí eu comprei o alicate para ver se é melhor, porque esse carro ele tava vazando a combustível aqui nesse conector. Ele tá até quebrado. Vejam só. Não sei se dá pra ver aí, tá um pouco escuro. Eu amarrei com um arame, né? Um arame não. É um fio, né? Um fio daqueles duro, né? De fio de energia. Mas tive que trocar essa mangueira aqui. Era daquela mangueira azul que eu tinha colocado, mas ela ressecou e começou a vazar depois de um tempo, né? Aí um dia eu fui fazer uma manutenção, fui colocar, não sei se dá pra você ver, esse relé aqui dos faróis, né? Porque o farol desse carro era horrível para andar à noite. Aí pesquisando na internet vi que melhoraria com
um relé, né? Esse relé duplo. Aí coloquei, consegui fazer a instalação bonitinho por aqui. Embora que usei os fios, ela sai aqui para pegar esse outro farol. Eu coloquei esses fios comum mesmo, não é 100% cobre, né? Que o ideal seria o fio 100% cobre, que não aquece, tem mais condutibilidade, né? Aí sim, voltando à mangueira. Aí quando eu fui colocar o relé, aí quando eu liguei a chave lá para testar aqui, para acender o farol, aí eu senti um cheiro de combustível, aí vim olhar vazando. Aí eu consegui cortar, era um domingo, não tinha onde comprar mangueira. Aí cortei, aí coloquei o conector novamente, aí ficou bonzinho, deu para andar mais uns dias, ainda fiz uma viagem com ele. Mas depois voltou a vazar novamente. E dizem que é o maior índice de incêndio de carro, vazamento de combustível, né? Diz que é 99% dos casos é vazamento de combustível. Aí tem que ficar atento a essa questão, né? E as mangueiras tudo antiga, tudo original ainda, né? Eu só tinha trocado essa aqui da flauta. Os outros que estão ali embaixo não dá pra ver, mas eu pretendo trocar também. Eu já comprei as mangueiras, o alicate. Enfim, mas quando eu peguei esse carro, ele estava muito detonado. Foi trocado muitas coisas, muitas mesmo. Eu troquei, vamos lá. Eu troquei esse reservatório, eu troquei esse daqui, eu troquei esse cilindro mestre aqui, foi trocado o hidrovácuo. Deixa eu ver, bateria é uma coisa recorrente, já foi trocado umas 3 vezes. Troquei essa carcaça aqui da válvula termostática. Aproveitei e coloquei esse sensor de temperatura. Lá no carro eu consigo ver a temperatura dele para ir monitorando, né? Troquei a sonda, foi trocado esse sensor aqui de fluxo de ar. Aproveitei e troquei esse aqui também de pressão, temperatura, não sei. É esse sensor aqui. Troquei os cabos de vela, as velas. Ele não tinha nem buzina. Foi colocado essas buzinas, o cara instalou pra mim. Mas o carro ficava disparando sozinho. Tem hora que eu passava raiva na cidade. Quando saía, o carro buzinava sozinho. Aí tinha que desconectar e ficava sem buzina. Aí depois fui pesquisar no YouTube e consegui instalar as buzinas. Coloquei aqui o relé da buzina, vai lá pra bateria, né? E pega lá o sinal que vem lá do volante, né, da buzina, e ele até agora não deu problema, né, já tá aí com, sei lá, uns 3, 4 anos e não deu problema. Mas eu tive que trocar muita coisa. Eu troquei esse radiador também que não prestava. As mangueiras troquei 2 vezes. A primeira vez que eu troquei foi quando eu peguei esse carro, eu não entendia nada e acabava viajando com esse carro para todo canto, sem entender, e eu tinha muita coragem. Mas eu tive sorte que não fiquei na estrada. Uma vez fui para o trabalho, trabalhar na escola, e quando cheguei lá, na estrada eu senti o carro sem força e tudo, mas não estava atento. Mas quando eu fui sair de volta, que eu fui olhar as mangueiras, que eu abri o capô, o reservatório de expansão estava seco e a mangueira tinha estourado. Aí eu deixei o carro lá. Aí no outro dia eu consegui uma mangueira dessas mangueiras comum, emborrachada, né? Mas fiz lá uma gambiarra, coloquei as mangueiras e consegui trazer para casa. Aí comprei na época as mangueiras até numa loja aí pela internet, não foi no Mercado Livre. Mas foi muito caro, eu lembro que eu paguei R$ 400 nas mangueiras. Olha, o barulho de moto sempre passa aqui, até a uma hora dessa ainda continua passando, fazendo barulho, né? E de dia é insuportável aqui, não dá pra gravar nada. Aí troquei as mangueiras e esse carro ele já veio com o cebolão. Não sei se dá pra ver, eu acho que não dá pra ver não, tá escuro. Mas ainda tem ali o cebolão. E eu continuei usando, né? O kit verão durante um tempo. E as pessoas dizendo na internet que é bom, que o carro refrigera, porque esses carros da linha Ford esquenta muito, nele aquece bastante. Trabalha na média de 100 graus, de 100, 105.
Mas, mas sim, resumindo, eu hoje consigo fazer algumas manutenções, tenho aqui as minhas ferramentas, fui comprando pouco a pouco, mas me aventurei. Na última vez eu peguei um ranço de alguns mecânicos, entre aspas. Esse carro ficou um ano e 2 meses parado, aí já estava bem gasto, os anéis já tava começando a fumar e tudo. E ficou parado, aí o motor colou. E aí eu, depois de um tempo, troquei a bateria e ligava a chave, ele só fazia um estralo, só um tec-tec lá no motor de partida. E eu pensando que era motor de partida, mas não entendia muito, aí rodei, fui em umas 3 oficinas e os caras só me enrolando, dizendo que ia buscar o carro, mas no fim os caras não queriam, carro velho, parado, né? É muito trabalho para se fazer. Aí consegui um mecânico lá perto de casa, ele foi de boa vontade, rebocou o carro, levou para a oficina, mas me cobraram os olhos da cara e colocaram coisas, disseram que tinham colocado peças sem ter colocado, disseram que abriram o motor, aí quebraram essa caixa de ar aqui, numa parte ele estava conectado com a mangueira, estava preso com braçadeira, e eu não sei como foi, eles quebraram e eu tive que remendar ela com arame, né? E essa caixa é muito difícil, eu já procurei na internet, mesmo em desmanche, é difícil de achar. É duas coisas que é difícil de achar, é a caixa de ar e o coletor de ar. Até o coletor até que encontra no Mercado Livre, mas novo não encontra, né? Só usado. E essa caixa então é muito difícil. Aí sim, eles disseram que tinha aberto o motor, não sei o que, e quebraram as velas, foram tirar, fizeram um monte de gambiarra. Mas assim mesmo o carro funcionou, né? Colocaram uma bomba de combustível, que também o carro não tava, a bomba tava ruim. Aí eu trouxe o carro para casa, mas não rodei uma semana, eu não consegui fazer uma viagem. Fui para o trabalho, no meio do caminho tive que voltar porque o carro não tinha força. Aí eu já tinha mexido na moto, aberto o motor, eu digo, vou me aventurar. Eles queriam R$ 3.000 para trocar só as bronzinas, né? E os anéis de segmento. Aí eu digo, não, isso mesmo, eu mesmo faço. Mas aí comprei as bronzinas e digo, vou ajeitar e passar esse carro para frente. Porque é um carro complicado, ninguém quer mexer. Aí o que é que eu faço? Compro as bronzinas, os anéis de segmento e eu abro o motor todinho. Comprei a junta também, né? E apertei com os mesmos parafusos, o cabeçote. Mas só que eu cometi um erro. O cilindro ele já estava com um ressalto muito grande. Eu ainda fiz um brunimento com a lixadeira, com a furadeira, né? Aí coloquei, assim, aí coloquei os anéis, coloquei as bronzinas, as bronzinas só da biela, né? Eu troquei. Mas só que o problema foi que eu inverti os anéis, eu não sabia que tinha ordem. Foi engraçado, porque quando funcionou o carro, a fumaça tapou, o óleo subia todo para a câmara, né, de combustão e queimava. Mas não ia dar bom mesmo, de qualquer forma, porque o ressalto era muito grande no cilindro, os pistão estavam com muita folga. Aí eu abri a segunda vez e disse, não, agora tem que levar para retífica. E tem retífica aqui que quer arrancar mesmo o fígado o rins do indivíduo, né? Querem cobrar 1.000, 2.000 para retificar, mas eu consegui encontrar uma que foi bem em conta mesmo. Gastei R$ 350 para o cara abrir, aí não dava mais, ele era stand, todo stand, as medidas, né? De virabrequim, de biela, do cilindro também, do pistão, era tudo standard, mas não deu para abrir mais para 0,50, teve que abrir para 1 milímetro, né? Agora, se ele der problema de novo, vai ter que encamisar. Mas tudo bem, o cara conseguiu fazer o trabalho, ficou perfeito. Aí, para dizer que eu não consigo encontrar peça aqui na minha cidade, e consegui encontrar o kit, embora tinha pela internet também, né? Até mais em conta, mas aí comprei aqui mesmo, parece que foi R$ 700 o kit de pistão com os anéis, tudo certinho, bonitinho.
de 1 mm, né? Coloquei e ficou perfeito. Sem folga, consegui colocar os anéis tudo direitinho. E eu aprendi muita coisa pesquisando na internet, principalmente no canal lá do Paulo Garage. O cara é show mesmo, ele conseguiu, ele também é entusiasta. Ele não é mecânico, mas ele sempre mexe nos carrinhos lá que ele tem. E eu aprendi muita coisa com ele, também outros canais. No Google mesmo eu consegui fazer várias pesquisas. Aí fiz tudo no padrãozinho, torqueei direitinho. E o carro funcionou e até agora tá rodando. Tá rodando, tá. Agora eu tive que fazer várias manutenções, assim, baseado na internet, tipo, isso daqui é a mangueira, você já pode ter visto, tá aqui, coloquei um parafuso, que segundo um cara lá, ele tem um motor Zetec Rocan, e todo o ar que passa tem que ser contabilizado aqui por esse sensor, né? Para que o módulo entenda e consiga injetar uma quantidade adequada de combustível. E esse carro era um problema. Eu colocava combustível e ele fedia bastante, porque eu estava sempre com mistura rica. E não foi só isso, eu resolvi, coloquei isso, realmente ficou melhor, porque ele estava pegando, era como se fosse uma entrada falsa de ar que vinha aqui dos pistões, né, aqui desse, dessa parte aqui, e era como se não fosse contabilizado. Eu já vi vários vídeos, o pessoal falando que essas mangueiras não podem ficar soltas, a minha tem até braçadeira ali, dá pra ver, né? Mas aqui isolei e pronto, resolveu. Mas só que ele tinha um problema de marcha lenta, ele oscilava bastante, às vezes acelerava sozinho, como fazia raiva. Chegava, quando trocava marcha, chegava no sinal, ele ficava com a rotação lá em cima. Aí o pessoal disse, não, é o atuador de marcha lenta. E eu troquei esse atuador e foi bem caro, porque o pessoal dizia que só prestava se fosse Ford, né? E eu comprei um Ford, paguei R$ 500 no Mercado Livre. Tem outras opções de 150, 200, outras marcas inferior. Mas coloquei e não resolveu. Aí depois diziam que era essa peça. Troquei também o sensor de fluxo de ar. Não resolveu. E eu comecei a pesquisar. E um cara lá matou a pau. Ele disse que esse coletor de ar dá muito vazamento, porque ele é de plástico e ele empena. E ele realmente tinha um empeno aqui, tem uma entrada falsa de ar aqui. Eu comecei a jogar água e a água entrava, o carro morria. Mas depois também fiz outro teste, tirei essa borracha aqui e tapava aqui a TBI e o carro não apagava, né? Aí foi quando eu descobri o vazamento, consegui passar cola. Agora, quem for fazer esse trabalho, se tiver com algum problema, compre uma cola de qualidade. Porque eu comprei uma cola inferior, baratinha, dessas de 15, R$ 20, de alta temperatura, né? Mas a cola não enxugava. Eu coloquei de um dia para o outro, passou mais de 24 horas e não enxugava. Aí eu tirei ela, coloquei em um papelão. E 2 dias depois a cola ainda estava lá sem enxugar. Eu disse, não, deve ter havido algum erro na química dessa cola. Aí comprei uma cola daquelas da K80, né? Paguei R$ 45. A cola muito boa. Tem outras marcas aí também. Da Loctite, parece, que é muito boa. Tô fazendo aqui a propaganda das marcas, né? Mas consegui colar o coletor e acabou o vazamento. Mas mesmo assim ele ficou calado, fiz umas viagens e tudo, ele ficou calado um tempo, mas depois começou a acelerar novamente. E eu tampava de novo a TBI, o carro morria. Digo, não, não tem mais entrada falsa de ar. Mas o que estava acontecendo? O carro tinha ficado com um erro no módulo, mas eu não levei para a oficina para escanear nem nada. Aí vi um vídeo lá, muito interessante, os caras ensinando a fazer reset de módulo. E é uma coisa muito simples, é só desconectar a bateria, os dois polos, desconecta os dois polos, une os dois polos com um fio, com a chave de fenda, com alguma coisa desse tipo, né? E deixa 1 hora, meia hora, 2, sei lá. Deixa um tempo, né? Eu fiz a primeira vez, mas não conectei, só soltei, né? Aí não deu certo. Mas da segunda vez eu pesquisando vi como era exatamente. Aí deixei de um dia para o outro. Já era de noite, aí deixei desconectado mesmo.
E no outro dia eu consegui conectar e pronto, o carro até agora tá tranquilo. Ele só dá uma acelerada quando liga, mas dizem que é normal desse motor, né? Desse motor Endura. E depois, quando o carro já tá quente, aquecido, eu dou na chave e ele nem barulho faz, liga normal. E não tem mais aquelas aceleração. O carro também tinha um problema, eu usava o Cibolão, o kit verão, né? E o carro era muito gastão. Desde que eu peguei esse carro, ele só fazia 10, 11 na estrada. E dentro da cidade eu nunca medi, né? Mas na estrada, quando fazia viagem, enchia o tanque, depois completava, fazia os cálculos e o carro só dava 10, 11. E dizem que esse motor, todo mundo dizia que esse motor faz 15, 16, né? Aí coloquei agora quando queimou no cibolão, queimou a cibola, aí eu coloquei a válvula termostática aqui e aí fiz a ligação da ventoinha lá pelo módulo, né? Que era tudo aqui na bateria. E realmente o carro ficou perfeito. Fiz uma viagem com minhas filhas e rodei 180 quilômetros. Aí aí abasteci novamente e só pegou 11 litros de combustível. Eu fiz um cálculo assim rápido. Eu acho que fez a média de 16 quilômetros. Agora ele está bem econômico. Eu coloco tipo R$ 100 de combustível e consigo rodar a semana inteira. Sim, e voltando aqui ao, esse relé duplo, eu coloquei para melhorar os farol e melhorou absurdamente. Só que teve um problema, eu deixei ele aqui sem um isolamento, aí teve um dia que ele deu um curto aqui, esse fio pegou um pino desse, um parafuso desse, pegou na lata e o carro apagou. E eu não sabia o que era, né? Até então eu não sabia. Quando eu ligava, virava lá a chave da seta do farol, o carro apagava, apagou no meio do trânsito. Eu tive que empurrar o carro assim, e depois consegui girar a chave umas 2 vezes, ele pegou. Mas quando chegou em casa que eu fui fazer manutenção, aí abri o capô, quando eu virei a chave, eu vi a faísca subir aqui. Aí queimou o fusível do farol baixo, que era do farol alto, aqui é a parte do farol alto. E depois eu troquei, resolvi, ficou tudo bom. Aí isolei, coloquei uma borracha de mangueira aqui por baixo. Aí isolou, ficou perfeito. Aí sim, tive outro problema com esse cilindro mestre aqui. Eu já troquei ele 2 vezes. O primeiro que veio tava todo enferrujado, essa parte aqui embaixo do tanquezinho. E já tava vazando óleo. Aí troquei, coloquei um, eu não lembro a marca. Mas eu rodei pouco e ele tava baixando o óleo. E eu procurava se tinha flexível estourado. Olhei lá se os cilindros burrinhos estavam estourados e tava tudo intacto, né? Aí depois de muito pesquisar, os caras percebi que tava saindo uma fumaça branca lá no escapamento. Aí eu digo, será que deu ruim o motor? Primeiro motor que eu faço, né? Eu já pensei que tinha montado algo errado, mas depois pesquisando, aí o cara foi em cima do problema. Ele disse que às vezes a vedação daqui estoura e o óleo começa a descer aqui para dentro do hidrovácuo. E foi justamente o que aconteceu. Quando eu abri, estava cheio de óleo. E comecei a tirar com a seringa, tirei com a seringa. Depois coloquei uma mangueira de água dentro e comecei a lavar, deixei transbordar. Ficou limpo. Aí comprei esse outro cilindro, coloquei, deu um trabalho, dá muito trabalho colocar isso. E pronto, não deu mais vazamento. Só que quando eu coloquei o cilindro, o pedal do freio ficou muito baixo. Aí eu fiz várias sangrias, sangrei ele eu acho que umas 3 vezes, pensando que tinha ficado ar dentro, mas não era ar. Aí depois com o uso o pedal subiu novamente e tá perfeito. Eu tô usando, tô conseguindo frear o carro, não vejo nenhum tipo de problema. Agora que eu gastei bastante nesse carro, eu perdi as contas do quanto eu gastei, né? Mas dá pra rodar. Troquei essa parte do freio, não foi só o cilindro e o hidrovácuo. Eu troquei agora recentemente também essa mangueirinha, deixa eu ver. Essa mangueirinha aqui, que é a
do hidrovácuo que vai aqui pro coletor, né? Que ela ajuda a aliviar o pedal, né? Pro pedal do freio ficar maneiro. E deu trabalho para encontrar. Eu pesquisava na internet, a original desse era 300, 400 reais. Numa mangueira, eu ficava achando assim um absurdo. E quando achava de 100 reais, ainda tinha o frete, e o frete caro. E pesquisei em vários sites de venda. Mas por último, eu tive a sorte de ir numa loja aqui na minha cidade e consegui encontrar a mangueira. Só que não é exatamente a mangueira dele, a dele é mais curtinha. Essa aqui já é do motor Zetec Rocan. Mas eu consegui fazer aqui a adaptação. Adaptação não, só fiz instalar e coloquei a mangueira ali para baixo. Ela é maior um pouco, mas serviu bem. Passei um pouco de cola aqui para não dar vazamento, né? E tá funcionando. Aí fui trocado também as pinças de freio, que não... As pinças de freio, elas não prestavam. Tava enferrujado os cilindros e tava sem as guarnições. Aí quando pisava no freio, ele ficava dando tranco. Aí eu consegui encontrar também no Mercado Livre, parece que paguei 350 reais nas duas pinças. Nova na caixa, né? O cilindro eu procurei, mas não encontrava na medida deles. Deixa eu mostrar aqui no carro as alterações que eu fiz. Deixa eu acender aqui a luz. Aí tudo que eu pude pesquisar na internet, eu consegui assim, aos poucos, ir fazendo, né? Ao longo desse tempo. Aí sim, eu coloquei aqui o sensor. Tive que serrar aqui, cortar com a máquina. Não ficou muito bonito não, tá solto. Esse aqui é um PVC. O rádio que tinha aqui estava quebrado, eu joguei. Aí coloquei esse sensor de temperatura e tem esse voltímetro, que marca aqui. Já é uma ajuda, né? Porque dá para perceber quando a bateria está estragada ou se o alternador der algum problema. Você já percebe aqui pelo voltímetro. Coloquei esse carregador também. De celular, um carregador dá para carregar a caixinha, o celular, e ele também tem voltímetro. Deixa eu ligar aqui, ó. Tá marcando também a diferencinha, aqui 12.4, ali 12.3. E coloquei também, aqui é um LED. Eu fiz essa ligação do LED para o relé da ventoinha. E toda vez que a ventoinha dispara, ele acende. Dá para ter um controle também. Sempre dispara lá por volta dos 99, 100, 101 graus. Aí depois vai caindo, com 96 ela desarma. Aí ficou mais fácil para eu monitorar a temperatura do veículo, né? Aí aproveitei e comprei esse ventiladorzinho aqui. Eu vou ver quanto tempo dura. Aí já coloquei aqui nesse, como se diz, coloquei aqui no cinzeiro, no acendedor de cigarro, né? E ele tá funcionando perfeito. Deixa eu ver se ele... Olha o barulho. Ele tem duas velocidades. Ó. Ele ventila um pouco, viu? Eu não sei se ele vai ter, assim, durabilidade, né? Que essas coisas que vêm aí da China é meio suspeito. Aí coloquei esse botãozinho aqui, porque à noite esse carro ele fica além de estar consumindo bateria, embora que é pouco, que é LED, né? Mas ele fica muito claro. Aí às vezes se deixar o carro na rua já fica assim facilitando por, por ladrão, né? Aí eu coloquei aquela chavezinha e é isso. Coloquei também esses espelhozinhos aqui. Facilita bastante para estacionar. É uma ajuda muito grande. Então é isso, tudo que eu consegui fazer nesse motor Enduro. Só reforçando, eu não sou mecânico, não sou especialista. Me desculpe aí se eu errei, falei alguma coisa errada. Me corrijam aí, por favor, nos comentários. Mas é assim, para ter carro velho, você tem que entender um pouco de mecânica, porque se for depender de oficina, é complicado. Uma oficina boa, um mecânico bom, ele cobra caro. Embora que eu não me importo de pagar, né? Desde que faça o serviço com qualidade.
Agora, quando você pega esses caras aí que só quer o seu dinheiro, aí fica complicado mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo sirva aí de ajuda para alguém que tenha também Ford Ka. Esse é um K97, motor Enduro, né? Para quem não sabe. E assim, tô rodando, tô satisfeito agora com o carrinho. Já aprendi muita coisa. Foi uma escola, foi um curso para mim. Esses 7 anos que eu tô com esse carro, aprendi muita coisa mesmo. Agora eu já me aventuraria até em outro carro, outro modelo, outro motor. Né? Mas por enquanto tá bom, dá pra ir rodando. Valeu!